descumprimento do princípio da duração razoável do processo. A pergunta que eu estou fazendo é: qual ou quais são as consequências da violação do princípio da duração razoável do processo? Existem algumas medidas trabalhadas pela doutrina. Eu não vou falar, já falei sobre tudo isso aqui, tá no material, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar vendo isso aqui. É isso aqui que eu quero. É isso aqui que nos interessa. E foi isso aqui que caiu no concurso. Exatamente isso, caiu numa prova oral para delegado, estado de Rondônia. O examinador perguntou isso aqui. Quais são as consequências do descumprimento do princípio da duração razoável do processo? Claro que essa questão não foi sorteada, mas estava lá, no bolo. Vamos lá. Vamos lá. Professor Auri Lopes Júnior. Antes de eu falar do Auri, vou falar sobre o professor Grandinetti. Professor Luiz Gustavo Grandinetti, desembargador do Estado do Rio de Janeiro, aposentado, um gênio do processo penal, diz: indenização para o descumprimento do prazo razoável e a legitimidade para reivindicá-la é uma das duas partes, não importando quem, afinal será o vencedor. À medida que o tempo deve ser aferida, levando em conta todas as etapas do processo amplo que inclui a execução. Enfim, a lei não limita a razoabilidade para este ou aquele tipo de processo, podendo-se cogitar desse direito para todos os tipos de processo. Não há discussão aqui que esse princípio ele é afeto a processo civil, a processo penal, a processo administrativo, ninguém duvida disso, né? Aí, olha que interessante, professor Auri Lopes Júnior, tratando sobre o tema, levando com uma resenha de casos julgados, olha aqui, a Corte Americana de Direitos Humanos, a FGV, gosta dessa porra. Inclusive dentro do processo penal. Primeira solução. Solução compensatória. Compensatória para quem? Para o réu. Para o indivíduo, para o denunciado. Primeiro, traz uma hipótese de indenização. Ele pode receber, violou a duração razoável do processo, ele pode receber uma indenização em pecúnia. Na sequência, uma outra possibilidade. Isso trabalhado pela Corte Americana Interamericana de Direitos Humanos. Não me subestime. A atenuação da pena. Concessão de perdão judicial. Detração. Ou pode ainda haver mecanismos de compensação processual. Arquivamento do inquérito policial. Aqui, julgado em 2022. No entanto, é possível que se realize por meio de estou aqui, ó, habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível até mesmo o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada excessiva demora para sua conclusão. No caso concreto, o STJ reconheceu que havia excesso do prazo para a conclusão do inquérito policial que tramitava há mais de 9 anos. Está aqui, veiculado no informativo 747. Fundamento, violação do princípio da duração razoável da investigação. Olha aqui, olha aqui. Solução processual, arquivamento, Ana. Ou então, declaração de nulidade dos atos praticados. Vamos trabalhar nulidade em uma das nossas aulas de processo. Definindo suspensão da execução, dispensabilidade da pena, indulto, comutação da pena. E aí a doutrina, o professor André Luiz Nicoliti, ele vai ainda além.
ele traz uma possibilidade de aplicar o Instituto da Perempção nos crimes de ação penal pública, nessas hipóteses aqui, de uma sanção processual, o Instituto da Perempção sendo aplicada como franca violação ao princípio da duração razoável do processo. Só para vocês entenderem, a gente precisa ter essa visão ampla, prospectiva do processo penal, por favor. E mecanismos sancionatórios. Sanções a quem? A quem deu aso à morosidade daquela persecução. Então, a quem isso aqui é direcionado? Ao funcionário que deu causa à morosidade. Lembrando que se houver uma finalidade morosa, né, dolosa, pode caracterizar até abuso de autoridade, incluindo o juiz e promotor aqui. Supremo, julgado em 2021, a jurisprudência dessa corte afirma no sentido de que a demora na conclusão da instrução, com as circunstâncias aptas a ensejar o constrangimento legal, somente se dá nas hipóteses excepcionais nas quais a mora seja decorrência. 1. Evidente desídia do órgão judicial. Exclusiva atuação da parte acusadora. Ou outra situação incompatível com o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Foi esse julgado que caiu em uma das questões da FGV. Exatamente esse julgado aqui. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Beleza? Então, não tenha dúvida. A prova para delegado da FGV é uma prova com matriz, com características de... me fugiu o nome aqui, né? O indivíduo tem vocação. É uma prova vocacionada. Ele quer saber se você está antenado com direitos e garantias fundamentais, ele quer saber se você está antenado com jurisprudência, ele quer saber se você está, de fato, antenado com o que preconiza o Código de Processo Penal, a interpretação processual penal prospectiva de acordo com a Constituição. Então, muito cuidado. Vamos caminhar. Ainda não acabou. Vamos lá. Outro princípio que a FGV gosta e ganha destaque é o princípio da presunção de inocência, com análise do conteúdo tridimensional da presunção da inocência, né? Esse princípio contraditório, ampla defesa, devido processo legal, né? Princípio da fundamentação, princípio do Nemo Tenetor Sedetegere, eu trouxe aqui, mas vai ficar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. Não se preocupem, volta comigo aqui. Não se preocupem. Se eu não conseguir concluir o nosso material numa aula, eu vou voltar na nossa aula, no nosso próximo, vou voltar no mesmo material na próxima aula. Ah, mas aí você não vai conseguir concluir em 3 aulas. Não interessa. Se tiver que dar a 4ª aula, eu dou a 4ª aula. Vocês já são, muitos aqui são meus alunos antigos. E eu não estou nem aí. Se eu tiver que dar mais uma aula, é isso que eu estou querendo falar. Eu vou dar mais uma aula, sem problema nenhum. Inclusive, a semana ainda eu vou gravar. Faltam 3 aulas de módulos de prisão. Eu fiz um módulo para ficar com 12, 15 aulas, já está com 18 e ainda faltam 3 aulas. Parece palestra quando eu começo a falar, mas faz parte. Mas é bom que é conteúdo. Podem reclamar de mim de várias coisas, mas que não tem entrega de conteúdo, não tem como reclamar, né? Eu dou aula mesmo. Vamos lá. Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade.